Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Vamos iniciando. Bem. Tá entrando. Muito bem. Boa noite. Boa noite, professor. Está me ouvindo? Boa noite, professor. Tudo bem? Estou ouvindo sim. Jóia. Tudo jóia. Prazer em tê-lo aqui conosco nessa noite. Prazer é todo meu aí desse convite. Estamos aguardando aí que o pessoal vai entrando. Fernando, Certo. geralmente, eu não sei se eu te avisei antes, eu digo assim que tem coisas que eu só aviso na hora, mas normalmente nem todo mundo consegue assistir a live ao vivo, e aí a gente deixa gravado, e depois eu compartilho, você compartilha, que eu acho que fica bom, né? Que mais gente tem oportunidade de conhecer o teu trabalho e a tua experiência. Né? Gente, então quem tiver dúvidas, eu recebi duas perguntas aí durante a tarde que o pessoal mandou. Quem tiver dúvidas, mande para a gente. O pessoal vai entrando aí durante a live normalmente. Pode mandar direto aqui ou mande no balãozinho que a gente faz essas perguntas, tá certo? Então, pessoal, hoje a gente tem uma honra, né, de estar aqui com o professor, vamos ver se eu acerto, né? Com o professor Fernando Viechetek. Isso. Perfeito, professor. Eu disse, eu achei que era com som de V, mas vamos lá, né? E para falar com nós sobre videolaparoscopia, como e quando utilizar, né? E a gente tem, nós, né, que principalmente quem me acompanha mais, a gente tem muitas dúvidas, né, sobre isso. O professor Fernando é médico veterinário, tem mestrado em cirurgia veterinária pela Universidade de Franca, doutorado em cirurgia veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente é professor de técnica cirúrgica, clínica cirúrgica e clínica médica de pequenos animais, né, na Universidade Federal de Alagoas. E tem experiência na área de cirurgia, né, em ênfase patologia e clínica cirúrgica e técnica cirúrgica, principalmente em cirurgia laparoscópica e cirurgia com toracoscopia, né? E também orienta no programa de mestrado e doutorado. Primeiramente, agradeço muito por você dedicar o seu tempo de descanso para nos dividir conosco a sua experiência aí da cirurgia de laparoscopia. Fernando, agradeço imensamente. Obrigado, professor. Muito bem. Fernando, então para a gente começar, o que eu queria que você me dissesse, uma pergunta assim que a gente sempre se faz. Por que a videolaparoscopia não é uma realidade? E quando eu digo que não é uma realidade, não é que ela não seja uma realidade, mas que ela ainda engatinha. Quando a gente compara com a medicina humana, ela é bem menos desenvolvida. Por que isso na medicina veterinária? Então, professor, vamos lá. A laparoscopia, né, na veterinária, a laparoscopia, a toracoscopia e todas as técnicas endoscópicas, né, de uma forma geral, exceto aí a endoscopia flexível, que eu acho que acabou, né, tendo um espaço maior, né, em relação ao número de pessoas que realizam ela na medicina veterinária de uma forma geral, não só no Brasil, mas focado mais aqui na questão, né, do nosso país. Eu vejo que há algumas limitações, né? A primeira limitação é a falta de estrutura, de equipamentos, né, que estejam disponíveis
para que um cirurgião possa utilizar e que também, né, tendo essa disponibilidade, o interesse em aprender a trabalhar com uma via nova de acesso cirúrgico, né, que são os acessos minimamente invasivos, né, e aí, a partir desse momento, né, procurar profissionais ou cursos ou pós-graduações ou, né, algum estudo continuado para que consiga desenvolver melhor essas habilidades na laparoscopia, né? E isso em seres humanos também ocorre dessa forma. Só que eu vejo que, assim, a maioria dos hospitais humanos, né, já possuem os equipamentos, já possuem profissionais que atuam nessa, né, fazendo essas cirurgias, né? E os cursos também são mais fáceis e mais acessíveis, já que há um número maior disponível, né? Mas eu vejo que também isso aconteceu, o que a gente passa hoje, que você comentou aí, que a gente ainda está no início, né, do desenvolvimento dessas técnicas. Eu vejo também que essa barreira ocorreu na medicina na década de 70, 80, né, do século passado. e assim, muitos cirurgiões, até mais antigos, que já tinham uma curva de aprendizagem grande nos procedimentos, foram controversos ainda no início a laparoscopia. Muitos não aprenderam a laparoscopia, né? E a gente vê hoje em dia o seguinte, uma realidade na medicina bem interessante. Cirurgiões esses que não quiseram aprender a laparoscopia há 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas que ainda operam hoje em dia conseguem operar por laparoscopia. De que forma isso, né? Através da cirurgia robótica. Já que a cirurgia robótica, ela utiliza a plataforma de laparoscopia, né, e da toracoscopia para os procedimentos cirúrgicos gerais. Só que quem controla isso é o cirurgião, né, que vai sentar atrás de uma máquina, né, que vai conectar a ponta dos seus dedos em conectores, né, em sensores, e aí o robô que vai controlar as pinças, né, por acessos de laparoscopia e de toracoscopia, né, não necessariamente vai precisar que esse médico que esteja operando tenha essa curva de aprendizagem na técnica, porque ele vai operar, ele vai controlar a ponta das pinças com a ponta dos seus dedos. Então, a gente vê assim que, mesmo numa situação, né, de muitos profissionais que não tinham interesse em aprender novas técnicas, novas modalidades, já que essa curva de aprendizagem ela é praticamente a mesma de um cirurgião experiente para um cirurgião não experiente, já que é uma nova forma de você conseguir acessar as cavidades, manusear os equipamentos, né? Muitos acabam não querendo isso, principalmente os que têm mais experiência, né? Muito bem. E quando a gente... É claro que quando a gente vai comparar também, isso acho que não precisa nem entrar no mérito, se nós vamos comparar um material cirúrgico convencional com um material de videolaparoscopia, é claro que a videolaparoscopia precisa de um investimento maior, né? Isso, com certeza. Sem dúvida nenhuma, a gente não precisa nem entrar nesse detalhe que a gente sabe. Mas, mesmo não sendo da área, o que a gente vê é que ao longo do tempo, o valor em dólar, ele não tem aumentado tanto, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Um equipamento há 10 anos custava $10.000. Hoje, às vezes, ele custa menos do que isso, né? Porque a popularização também propicia. O problema é que nós vivemos num país que tem essa inconstância, muitas vezes, dos valores dolarizados. Exatamente, né? Exatamente, senhor. Eu vejo assim, eu confesso para você, professor, eu já faço cirurgia laparoscópica, né, e toracoscópica há aproximadamente 15 anos. E assim, eu comecei a ter interesse pela laparoscopia, assim, assim, sendo curioso em relação a uma nova modalidade cirúrgica que eu não dominava, né? E eu confesso que eu não achava que isso ia chegar ao ponto que a gente está hoje em dia, né, em relação aos procedimentos, em relação à curva de aprendizagem, né, dos veterinários nas técnicas, né? Hoje em dia a gente faz praticamente tudo por
por vídeo, se quiser fazer, né? E principalmente na questão do acesso que você falou aí. Então, antigamente era muito caro você comprar um equipamento desse. Hoje em dia já não é caro, né? Hoje em dia a gente já consegue trabalhar e comprar material de laparoscopia, de toracoscopia, de artroscopia, de rino, de tudo que você quiser fazer, né? Em empresas brasileiras mesmo que produzem, em materiais que são trazidos dos Estados Unidos, da Europa principalmente, né? Que são os grandes mercados fornecedores desses equipamentos, por empresas que vendem, né, esse material usado, né, mas de boa qualidade, que prestam muitas vezes uma assistência técnica também adequada. Então, hoje em dia, já não é mais o limitante das técnicas o custo, né? Eu falo assim para os alunos, né, quando eles me perguntam, professor, quanto que custa montar uma torre de laparoscopia no Brasil hoje, né? E montar um material básico para começar a operar. Eu falo, vai depender daquilo que você quiser. Você vai ter o carro popular e você vai ter a Lamborghini, a Ferrari, né? Mas o carro popular, a gente consegue fazer tudo com o carro popular, né? Então, assim, em torno de 30 a 50 mil reais nessa janela, já é possível a gente comprar um material bom no Brasil, incluindo endoscópios, pinças, trocárteres, né? Insuflador, óticas, microcâmera, fonte de luz, tudo que a gente vai precisar para esses procedimentos. E assim, né, uma coisa que eu acho muito interessante é que as pessoas, quando elas adquirem um equipamento desse, elas têm inicialmente um único interesse, né? Tem gente que compra para fazer, vamos dizer, rinoscopia, né? E aí vê que com esse mesmo equipamento consegue fazer videootoscopia. E aí com esse mesmo equipamento ele consegue fazer toracoscopia, que ele consegue fazer laparoscopia, que ele consegue fazer artroscopia, que ele consegue fazer cirurgia do sistema urinário. Então, um equipamento, né, que a gente chama de guarda-chuva, que consegue contemplar muitas áreas diferentes, né, tanto diagnósticas como terapêuticas. Então, hoje em dia, eu já não penso como eu pensava antigamente. Eu acredito que quem não faça essas técnicas, né, cirurgiões que não trabalhem com esse tipo de cirurgia em pequenos animais nos próximos aí 5, vamos dizer 10 anos, chutando muito alto, já vão estar bem atrasados em relação às técnicas, né, às possibilidades que reduzem dor, reduzem inflamação, reduzem processos, né, que ainda são problemas ainda para a gente na cirurgia aberta. Muito bem. Muito bem. Então, agora eu vou já entrar, né, no nosso assunto, né, no assunto que me interessa, tá? Eu sempre falo, Fernando, que o meu objetivo de convidar pessoas aqui, e convidar pessoas, eu sempre digo que eu convido as pessoas que têm uma energia boa, né? Porque eu e o Fernando se conhecemos há pouco tempo, mas quando se tem uma energia boa, a gente gosta de convidar as pessoas para trocar ideias, tá? E quando a gente compara, então a gente tem hoje cirurgias, né? As endócrinas, né? Então, a adrenalectomia, e cirurgias relacionadas com a parte endócrina, de vesícula biliar e de pâncreas. Às vezes esse pâncreas pode ter a ver com uma doença endócrina ou não. Como que é, ou uma biópsia de fígado, como que é quando a gente compara aí uma cirurgia de biópsia de fígado e uma cirurgia de vesícula biliar, comparando com uma cirurgia com uma laparotomia? Qual é a diferença que a gente vê nisso? Então, professor, a primeira diferença assim, que eu vejo, né, em relação às técnicas, né, ambas são técnicas que a gente não pode menosprezar. Eu não posso chegar aqui e falar, não, vamos fazer tudo por vídeo porque é melhor, né, do que aberta, e vamos esquecer as técnicas abertas. Então, a primeira coisa... Oi. Eu digo assim, nós podemos ter uma vesícula biliar. Esse tempo aconteceu um caso que eu encaminhei, não é aqui de Londrina, eu encaminhei para a pessoa fazer a vídeo. Quando ele começou a vídeo, ele disse, se eu encostar, ela vai romper, né? Eu disse... sim. E assim, o que acontece, professor, né? Para que você consiga fazer qualquer procedimento laparoscópico, a gente está falando de cirurgias abdominais agora ali, né? Pelo que você comentou,
Uhum. Já parte do princípio que o cirurgião que faça essas cirurgias, ele deve possuir a curva de aprendizagem nas técnicas abertas. Porque qualquer complicação que aconteça na laparoscopia, ele precisa converter a cirurgia para cirurgia aberta. Então, a cirurgia aberta não tem como fugir dela, né? E vão ter situações que a gente não vai conseguir terminar uma cirurgia por laparoscopia, a gente às vezes precisa converter para aberta, né? Mas, de uma forma geral, o que eu vejo? Uma das grandes vantagens da laparoscopia frente às técnicas convencionais são cirurgias desses órgãos que você comentou, fígado, vesícula, pâncreas, adrenais, né? Que são cirurgias que pelas abordagens convencionais de celeotomia, né? Incluindo celeotomia mediana, paramediana, paracostal e paralombar, acabam, né, sendo muitas vezes de difícil acesso. São órgãos localizados em regiões hipocondríacas direita, esquerda, chifoide, nas fossas paralombares esquerda e direitas, que na cirurgia convencional há uma limitação de acesso, né? E que na laparoscopia a gente consegue trabalhar, né, também fazendo, né, essas técnicas com uma ampliação da imagem já em relação àquela que a gente estaria enxergando olho nu, em torno de 15 a 25 vezes, dependendo da combinação de equipamentos, né, de endoscópio e microcâmera que for utilizado e do zoom que também for aplicado na cirurgia. Então a gente consegue trabalhar com detalhes muito mais precisos, anatômicos, né? E o cirurgião trabalha com uma tranquilidade maior em relação à segurança dos grandes vasos, à segurança nas hemostasias, né? Então essa é, na minha opinião, a grande diferença e grande vantagem em relação à execução. E aí tem uma segunda questão, que é a questão de recuperação, né, pós-operatória, da própria questão transoperatória, da manipulação de órgãos importantes, por exemplo, né? Não tem como comparar a manipulação que a gente teria numa adrenalectomia aberta com uma via laparoscopia, né? A gente consegue fazer a quantidade mínima possível de movimentos secando uma adrenal grudado na veia cava caudal, comparadas a uma técnica que você faça via cirurgia aberta, né? Então, isso pode ser um fator que vai fazer com que o animal sobreviva durante o procedimento cirúrgico ou não, dependendo do tipo de tumor, né? Principalmente dos feocromocitomas aí. Então, eu vejo assim, de uma forma extremamente positiva essas técnicas, né? O avanço que a gente teve nos últimos anos. E não é querer puxar a bola para o nosso lado, mas o Brasil com certeza é o país que possui aí os cirurgiões mais ousados, né, e que desenvolveram muitas técnicas importantes para a endocrinologia, né, e também para outras especialidades cirúrgicas, né, e que são técnicas pioneiras aí que muita gente não domina ainda, né. Então eu vejo aí o Brasil como uma grande escola de laparoscopia veterinária que a gente tem. E uma coisa que eu sempre penso disso, assim, nós temos uma formação, né, acadêmica muito boa, pesquisa e, por exemplo, eu sempre fui o seu orientador, né, lá em Santa Maria, né, que é um pioneiro, né, um pioneiro. Com certeza, nossa referência. Exatamente. E aí o que às vezes, e nós temos uma dificuldade, né, de crer, né, é até mesmo isso, é de crer nas questões que são produzidas aqui no país, né? Enquanto não sair, né, e já saiu, né, com capítulos do Brum, né, um editor internacional, né? Mas a gente precisa ver isso num livro internacional para poder crer, né? Essa é uma coisa que a gente acha que a nossa ciência e a nossa prática é diferente, né? Eu não sei, porque quando a gente compara, né, a Europa, pelo menos na parte endócrina, as cirurgias por laparoscopias são mais comuns do que quando a gente compara, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu não sei se todas as cirurgias são assim também, mas a gente vê isso quando a gente conversa com os diferentes profissionais. Sim. E uma coisa que tem uma pergunta hoje para mim aqui, tá? Certo.
As perguntas de interesse. Estou com um paciente com mucocele, tá certo? Certo. O paciente não tem dor, não tem vômito, ele tem a mucocele clara, clássica, tá certo? Essa é a cirurgia que eu posso escolher a cirurgia laparoscópica ou, primeiro, vou fazer essa pergunta. Isso não estava na pergunta, essa é a segunda pergunta minha, tá certo? Eu posso, primeiro é importante eu fazer o profissional fazer um exame para saber se isso é possível ou não, ou já marco a cirurgia. Se é possível, faço. Se não for, vai para a cirurgia aberta. Como que funciona isso? Certo, professor. As mucoceles, né, volumosas, né, elas são cirurgias que deixam os cirurgiões com bastante receio, principalmente pela dificuldade, né, que ocorre na etapa de dissecção da vesícula biliar do parênquima hepático, né? Então, ninguém quer, em hipótese alguma, furar uma vesícula e fazer uma peritonite biliar. O cirurgião prefere ter fezes soltas no abdômen do que uma peritonite biliar, né? Mas, assim, o fato da laparoscopia permitir um acesso excelente nessa região, né, comparado à técnica convencional, já é um fator que faz com que eu tenha mais interesse de optar pela técnica laparoscópica numa situação patológica dessa do que a via convencional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de você conseguir fazer uma dissecção mais cuidadosa também pela laparoscopia, pela ampliação da imagem. Então, a chance, né, eu vejo no meu ponto de vista, de você perfurar uma vesícula por laparoscopia é menor comparada também a dissecção dela pela técnica aberta, tá? E com certeza é uma cirurgia assim que o fato de você só fazer a abordagem laparoscópica, inclusive as primeiras que a gente fez, acho que em 2005, 2006 por aí, não, mais ou menos nessa época aí. Em felinos, né, os complexos colangite e colangipatite ali, que inicialmente a gente começou a fazer algumas cholecystecs, a gente ficava na dúvida, né? Putz, será que tira essa vesícula ou não tira? Né? Aí avaliava a tortuosidade de ducto cístico, aquela reação inflamatória de parênquima nessa região, e muitas vezes a laparoscopia não deixava dúvida em relação ao exame de imagem, né? Ao ultrassom, que antes a gente estava na dúvida. Então, o fato de você fazer um acesso minimamente invasivo, visualizar, palpar, às vezes, até o ducto biliar comum, o ducto cístico, ver tortuosidade, faz com que você tome a decisão, vou fazer a cholecystec agora, ou não vou fazer, né? E quanto ao fato de você tirar uma vesícula volumosa dessa, a gente tem ainda possibilidades, né, de utilizar sacos de coleta, que são sacos extremamente resistentes, né, inclusive utilizados em cirurgia oncológica, e que fazem com que a gente consiga, através deles, realizar a drenagem desse grande volume dentro desse saco de coleta e dentro do abdômen, sem o risco de contaminar a cavidade. Então, soltando a vesícula, esse saco de coleta geralmente já está posicionado do lado dela, para ela ser ensacada, esse saco ser fechado, e um trocárter, que é o de maior diâmetro, que você já escolhe com essa finalidade, logo que ele é removido, as bordas desse saco de coleta são expostas externamente. Então não há necessidade de você ampliar a tua ferida cirúrgica para você remover um órgão, mesmo uma vesícula dessa volumosa. Muito bem. Era essa sempre... Fernando, eu acho que foi a melhor explicação que eu já ouvi, tá, sobre isso. Agradeço muito, tá certo? Porque essa sempre é as pessoas, né? E a resistência, né? Eu sempre falo, né, que nós, médicos veterinários, nós somos muito conservadores e preconceituosas. E as pessoas não entendem essas palavras. Eu digo preconceituoso é um conceito. Eu tenho um conceito e eu não quero mudar, né? Isso é preconceito. Preconceito. Eu fiz o meu conceito e não mudo mais. Eu aprendi assim. Então, é aquele negócio, essa cirurgia
é muito arriscada, é melhor a gente estar vendo tudo. Eu disse assim, mas a cirurgia laparoscópica, você está vendo ampliado, né? Muito mais. Exatamente, exatamente. Existe uma coisa diferente, e eu brinco que é que nem olhar a lua. Você pode olhar a olho nu ou pode olhar ampliado. Você está vendo do mesmo modo, né? Sim, Então a sim. gente tem que lembrar disso quando a gente fala em cirurgias por vídeo com ampliação. E, professor, vou explorar bastante aqui. Tem uma outra pergunta, né, que a pessoa diz assim, eu tenho um paciente que tem um tumor de adrenal, né? Então, eu digo assim, que a gente já venceu algumas etapas, né, na veterinária. Pelo menos eu acredito, e quem não acredita tem que acreditar nisso. A gente, cirurgia de vesícula biliar, ela é de sucesso, desde que você não espere ficar complicado. O paciente está bem, esperar ele ficar ruim para eu operar. Né? Cirurgia de adrenal, cirurgia de pâncreas. Então, a gente tem várias cirurgias que hoje a gente consegue fazer, é realidade, e a gente tem uma boa resposta. Então, tem um tumor, vou olhar aqui. Eu tenho um tumor na adrenal, o paciente tem um tumor na adrenal. Esse tumor na adrenal, ele tem um trombo, certo? Na veia cava, e existe aderência sem evasão tumoral. Certo. E o que a gente faz? Tá? Então, a cirurgia de vídeo é possível, né? Precisando tirar também esse trombo? Certo, professor. Pelo que ela falou, né? Provavelmente seja uma adrenal direita, né? Porque a direita que está grudadinha na cava. E tanto os feocromocitomas, né? Como os carcinomas adenocorticais, eles podem romper a parede da veia cava, né? Nessa região, que é a região entre o polo cranial do rim direito e a veia cava caudal. Um pouquinho antes da entrada do fígado ali. E aí pode fazer um trombo realmente, e aí o risco é esse trombo tumoral se desprender, subir pela veia cava caudal e entrar no coração lá no átrio direito, né? E parar lá na pulmonar fazendo uma trombose. Então esse é o grande medo, inclusive de quem for operar, né? Porque se você manipular de forma errada, você pode soltar um trombo antes do tempo ali e causar um problemão, né? Eu vejo assim, essa é uma cirurgia complexa pelas duas vias, tanto pela via convencional como pela via laparoscópica. Se eu também puder escolher por uma das duas vias, eu escolheria ainda a via laparoscópica, né, pela manipulação menor, né, na tentativa de retirar essa glândula, né, sem causar nenhum iatrogenismo na veia cava caudal. Sabendo que provavelmente tenha que fazer uma oclusão parcial dela, com pinças vasculares, né? A gente tem pinça vascular laparoscópica, né? E tem clamp Satinski, clamp Bulldog de laparoscopia, e que não necessariamente, dependendo do trombo, né? E nas adrenais isso ocorre, né, com mais frequência, você não precisa interromper completamente o fluxo da veia cava. Você consegue posicionar esses clamps vasculares ao redor ali do tumor, né, protegendo a cava, e aí você consegue dissecar com mais tranquilidade, com mais calma, né, para que aí você avalie se houve realmente o envolvimento da veia cava e a perfuração da veia cava, ou se é só o tumor que está empurrando a parede da veia cava. Porque às vezes é só o tumor. E aí você consegue tirar esse tumor rente à cava sem precisar abrir ela, né? Mas na necessidade de abrir, você já tem os clamps vasculares com ela, né, pronta para você suturar e colocar ali, né, o padrão contínuo, né, que é o que a gente geralmente utiliza com polipropileno 6 zeros. Então, e aí numa dificuldade da técnica, caso algo ocorra que impeça a realização por laparoscopia,
aí seria um procedimento que a gente poderia converter para uma celetomia mediana, ou uma celetomia paralombar, ou uma paracostal combinada, né, dependendo da situação. Porque as cirurgias que a gente tem, já tem porque às vezes a gente pode ter a formação de trombos no trans e no pós-operatório, que é uma complicação da cirurgia, né? Na cirurgia, mas não, porque a gente não pode esquecer que a estase sanguínea, a policitemia, né, são fatores de risco da formação de trombos. Sérvios ou trans, e aí tem que ter esse cuidado, né? Mas as pessoas, hoje eu vejo, né, que algumas pessoas dizem, eu tenho um trombo, agora tá, então não vou fazer nada, né? Então tem que lembrar que às vezes eu tenho esse trombo. É claro que um trombo venoso, hoje a gente também entende que ele é bem melhor, se ele ficar ali, ele é bem melhor do que se ele for parar numa artéria, né? Eu sempre digo que venoso ele ainda é bom. O problema é quando ele, de um trombo venoso, ele se transforma num trombo... Sim. Está acompanhando até um paciente aí, que ele está com trombo em esplênica, em porta, né? E a gente está acompanhando esse paciente, né? Mas muito obrigado pela pergunta, né? Então tem algumas perguntas assim até que as pessoas mandam, e agora nós vamos sair um pouquinho da laparoscopia, tá? Porque veio a pergunta, então a pergunta a gente vai aproveitar e fazer, tá, professor? Então eu peço desculpa, mas... E os trombos? Porque trombo é uma coisa que na veterinária, né, é o nosso grande medo, né? E não é só... É uma emergência, né? Sim, sim. E um trombo arterial num gato. Certo. E a laparoscopia é uma alternativa? Eu dei uma respondida na pergunta aqui, tá certo? Mas é mais ou menos isso. Sim, sim. Em felinos, né, a grande questão, né, da questão dos trombos é o tromboembolismo aórtico, né? Essa é uma cirurgia que eu já considero um pouco mais complexa por laparoscopia. Se eu fosse escolher uma abordagem, eu provavelmente escolheria a abordagem aberta, tá? Por celetomia aberta mesmo. Né? Até como você falou, né? Os trombos venosos a gente não tem tanto receio, mesmo sendo algo que a gente não pode menosprezar. Mas os trombos arteriais realmente são um pouco mais complexos e eu do ponto de vista de segurança em relação à técnica, eu escolheria realmente a abordagem aberta. Mas não que seja impossível de fazer por laparoscopia. Talvez cirurgiões mais experientes, né, como o professor Maurício, o professor André Lacerda, né, professor Marco, Augusto, conseguissem, talvez, né, optassem, talvez, pela abordagem aberta, né, professor Rogério Guedes. Então, são alguns que têm uma experiência também, né, boa nas técnicas e acho que isso é escolha pessoal de cada cirurgião. Mas haveria a possibilidade das duas vias, sim. Porque que eu não procurei, né? Mas eu lembrando do que eu já tinha visto, não é uma coisa que se fala muito frequentemente em cirurgias de retirada de trombos, né? Porque alguns trombos, né, em humanos, né? Aí a gente tem as angioplastias, né? Sim. Que é um pouquinho... A via vascular, né, professor? Até aproveitando essa deixa, a via vascular é uma via muito interessante para a cirurgia cardiovascular, né? Então, os acessos pela jugular externa, né, que dão acesso a átrio direito, também a ventrículo direito, a pulmonar mesmo. No caso de girofilárias, no caso de comunicações interatriais, interventriculares, existem técnicas, né? Oclusores, tem um oclusor que chama-se Amplatzer, que é possível ser posicionado no defeito interceptal. Tem a possibilidade de valvuloplastia com balão pela via endoscópica, né? Tem a possibilidade da colocação de stents em persistência de ducto arterioso patente. Então, tem muitas vias interessantes, mas é uma outra modalidade de cirurgia que ainda essa
eu vejo assim, um empecilho grande financeiro em relação à aquisição de equipamentos, né? E dos catéteres, né? Então, são materiais muito caros, esses fluoroscópios para cirurgia vascular e esses equipamentos aí. Então, ainda a cirurgia cardiovascular, a gente utiliza bastante as abordagens convencionais, com parada circulatória transitória para abrir a câmara cardíaca, né? Com oclusões parciais aí de veia cava cranial, caudal, ásicos, nas técnicas de inflow occlusion principalmente. Então, e que permitem que a gente abra um coração em 3 minutos, né? Abra e feche ele em 3 minutos. Mas ainda é uma realidade mais palpável ainda do que as cirurgias por acesso vascular aí. O professor, agora esqueci o nome dele lá de Santos, né? Eu acho, Santos Guarujá, né? Que faz essas cirurgias cardíacas, né? Uhum. Aí a gente encontra. Gostaria de agradecer todos os presentes aqui na nossa live, tá? Aqueles que estão gostando, compartilhe. Lembrando que a nossa live fica gravada aqui para quem quer assistir posteriormente. E, como eu falei antes, né, professor Fernando, a gente tem os preconceitos, né? Então as pessoas dizem assim, mas professor Mauro, professor Fernando, então significa que eu vou fazer laparoscopia, comprar um laparoscópico só para fazer castração? Então é isso que eu vou fazer, né? As pessoas falam isso, né? Você já deve ter escutado isso, né? E quando a gente fala em OSH, né? E eu lembro, né? Nós tivemos mesmos professores, né? Eu não esqueço que o professor Alceu sempre falava que uma cirurgia de alto risco de hemorragia é uma OSH, né? Então, como que é fazer para a gente, estamos aqui perto de terminar, como que é fazer uma cirurgia de OSH por laparoscopia? Bom, professor, existem inúmeras técnicas, né? Tanto de ovariectomia como de ovariesterectomia por laparoscopia. Com certeza foi a modalidade, né? A técnica cirúrgica mais desenvolvida e mais estudada em todos esses anos aí de videolaparoscopia veterinária. Atualmente no Brasil, né, a gente faz, inclusive, acessos cirúrgicos totalmente via acesso vaginal para uma ovariesterectomia. Então, é possível realizar numa cadela, né, uma cirurgia de remoção dos ovários e do útero, dos córneos uterinos, totalmente via acesso vaginal, utilizando uma ótica específica, um nefroscópio ou um esteroscópio pelo acesso vaginal. Mas existe a possibilidade também, por exemplo, das endometrites supurativas por laparoscopia, né? Inclusive tem relatos, né, até na ciência rural, né, acho que um trabalho do professor Rogério Guedes, inclusive, de piometra utilizando a abordagem laparoscópica. Você vê, né, até cirurgias que são consideradas de urgência, né, que é considerada de urgência, e que ninguém pensaria que a abordagem laparoscópica seria uma possibilidade, há também essa possibilidade. Dependendo do equipamento, professor, hoje em dia, é possível realizar esse... Oi. Se você continuar sobre essa da piometra, desse trabalho, eu digo assim, as pessoas esquecem do tempo anestésico de uma cirurgia de um paciente que está, às vezes, hipotenso, com sepse. Sim. Então, o tempo anestésico diminuído que pode se significar no tempo de recuperação desse paciente. Exatamente. Só para aproveitar, para não esquecer. Uhum. E é justamente isso que eu ia falar. Existem técnicas de ovariesterectomia que a gente realiza elas, né, totalmente, né, do início ao fim do procedimento, né, da incisão de pele até a rafia do último ponto, em cerca de 8 a 10 minutos. Então não é... A gente, mesmo sendo uma abordagem diferente da convencional, é uma cirurgia que é realizada, dependendo do equipamento, num tempo cirúrgico muito bom, né, comparado, inclusive, à cirurgia convencional, tá? Aí vão ter, talvez, muitas pessoas falam, não, mas eu opero em 3 minutos, em 2 minutos. Eu sempre respondo com parabéns. Parabéns, que o teu risco cirúrgico vai ser grande também de hemorragia. Diferente da laparoscopia, né, que a gente consegue ter uma certeza grande em relação
a efetividade das ligaduras, né, que são realizadas, ou da técnica de hemostasia que é aplicada, empregada, né, se é uma técnica com energia bipolar, principalmente, né? Hoje em dia utiliza-se bastante bipolar controlada e energia ultrassônica, então são cirurgias aí que os animais têm uma recuperação impressionante, eu digo, porque assim, eu sempre procurei achar vantagens que justificassem, né, a gente realizar uma cirurgia por essa via. E assim, comparando com os seres humanos. Em seres humanos, com certeza, o que mais as pessoas pensam numa cirurgia laparoscópica comparada à cirurgia aberta é que não fique cicatriz. É que as cicatrizes fiquem menores, não aparentes, né, e que não incomode isso durante a vida da pessoa. No nosso caso, as cicatrizes não são a maior preocupação, né, para os nossos animais. Porque o pelo cresce em cima, né? Mas a recuperação pós-operatória é uma coisa absurda comparada, né? Porque os animais não têm a parte psicológica da gente. Por mais que a gente não tenha uma inflamação aguda, não tenha um nível de dor, você sai sabendo que você passou por um procedimento cirúrgico. Um cão, a partir do momento que ele acorda, se recupera da anestesia, não tem dor, não tem inflamação, ele retorna imediatamente para os hábitos cotidianos dele. Urinar, defecar, correr, brincar, pular, né, latir. Então, isso a gente vê de uma forma muito interessante nas técnicas quando a gente compara uma abordagem aberta com uma abordagem laparoscópica. Eu digo assim, esse tal de córtex frontal aí é um grande problema, né, professor? Porque faz automatizando aquilo que não existe. E você disse que você procurou várias coisas, né? E eu tenho uma coisa que eu digo, o quanto que nós poderíamos reduzir em uso de antibióticos? Porque hoje a gente já usa antibiótico quando não precisa, já usa muito, né? Sim. Porque nós teríamos, né? Porque as pessoas, o tempo, né? Em tanto tempo eu tenho que usar antibiótico, não tenho. Estou dizendo que isso não vale mais. Mas tem algumas pessoas que continuam pensando dessa forma. Então, numa cirurgia minimamente invasiva, eu vou diminuir isto mais ainda. Porque eu digo que a minha grande preocupação para a próxima década é de nós não termos antibióticos para tratarmos infecções simples. E tudo aquilo que puder fazer para que isso seja minimizado, acho que é importante. Eu acho que a cirurgia laparoscópica diminui. É claro que eu tenho que ser, eu sempre digo, para qualquer coisa eu tenho que treinar bastante. Por isso que eu gosto de falar que a gente precisa ter inspiração, né? E você é uma pessoa inspiradora, tá, Fernando? E transpiração. Exatamente. Porque sem essas coisas não anda, né? Então eu tenho que transpirar é treinar, treinar, treinar. Quanto mais eu treino, melhor eu vou ficando. Acho que isso que é importante quando a gente entende. Sim. E aproveitando que você tocou nesse assunto, né, professor? Como a nossa formação, né, de uma forma geral, atua também, a gente já rodou muito por esse Brasil afora, né, e dando aula para alunos de quase todos os estados brasileiros, se não de todos, né? A gente conhece muita gente, conversa com muitos alunos, e uma coisa que eu ainda vejo que é uma falha, eu vou usar a palavra falha mesmo, né? De formação é justamente na questão dos antibióticos em cirurgia. Porque a gente perde metade de uma disciplina de técnica operatória na graduação falando de técnica séptica, de desinfecção, de esterilização, de antisepsia, né, de degermação, de todos os métodos, para que os cirurgiões possam fazer a forma correta de utilização de antibióticos. Se você tem uma boa técnica séptica, né, a gente deve usar em todas as situações cirúrgicas a antibiótico-terapia profilática, porque você vai abrir um tecido, você vai expor um tecido à contaminação transoperatória. E essa é uma que quase ninguém faz, e muitos nem sabem que existe, né, de você 15 a 20 minutos antes da incisão de pele você utilizar um antibiótico, né, naquela janela de tempo específica para que você reduza a carga microbiana no teu sítio cirúrgico. E aí,
em situações que exijam a utilização de antibiótico, aí sim a gente deve usar, né? Então, vale lembrar que os antibióticos em cirurgia só devem ser utilizados em cirurgias contaminadas, sujas, ou que se tornaram contaminadas, ou seja, cirurgias que a gente, por algum motivo, precisou acessar a mucosa de regiões onde haja bactéria. Sistema respiratório, sistema urinário e sistema gastrointestinal. Nessas, a gente teria que usar antibiótico no pós-operatório. Em todas as outras, não precisaria. E aí, a gente não teria uma resistência bacteriana tão grande como a gente tem hoje em dia, a gente observa, né? Por aí, né? Esse tempo atrás, eu estava em Belém, né, com uma colega nossa, a professora Andressa, que tem uma clínica de intensivismo em Brasília. E ela começou a me mostrar alguns antibiogramas dos pacientes dela. Paciente de apartamento, assim, que descia para fazer xixi na grama do prédio. E com sepse, assim, ó, com resistência a tudo, que não tinha mais opção do que usar, né? E ela falou assim, Fernando, os proprietários são médicos. Então, também tem aquela questão, né, de você trazer, muitas vezes, do ambiente onde você trabalha, bactérias para dentro de casa, né? E também criar uma resistência a isso. Então, com certeza, o grande perigo aí, que também considero dos próximos anos aí, são as superbactérias e a resistência bacteriana. Os meus alunos estão cansados de ver eu repetir isso em aula, né? Mas é realmente uma coisa que preocupa bastante. O Tiago também falou sobre isso, que é uma pauta cada vez mais importante. E eu digo assim, a contaminação do lençol freático é uma loucura quando a gente pensa de antibiótico. Gostaria de agradecer aqui a Desidere, tá? Minha grande amiga, lá de Santa Maria. Temos pacientes juntos lá, que são operados lá pelo Maurício, né? Seguido a gente encaminha pacientes. Temos também, não sei se ainda está aqui, agradecer o professor André Rebelo, né? Também que a gente gosta de... E quando eu estava aqui, a Desidéria, eu já estava lembrando, né? E ela deve fazer um monte de antibiograma também, multiresistentes aí para a pele. Mas, gente, professor Fernando, passa rápido. Gostaria, né? Muito obrigado, Desidere. Vai ficar gravado, tá? Não esqueço, vai ficar gravado. Nós vamos compartilhar depois. E, professor Fernando, agradeço muito a sua disponibilidade, tá certo? Esse tempo, esse tema, para a gente inspirar mais pessoas aí para esse assunto. Lembrar que as pessoas, quando a gente fala disso, as pessoas quase levam um susto, né? Sobre quando fazer, quando não fazer, é uma realidade. Eu agradeço muito, professor, e vou deixar suas considerações finais aí. Eu que agradeço, professor, o convite, né? E ainda mais participar de uma live aí ao seu lado, uma grande referência aí na área de endocrinologia, na clínica médica de pequenos de uma forma geral, né? Uma pessoa que contribui demais para a medicina veterinária aí, e que a gente fica, até quando você fez o convite, eu fiquei até um pouco preocupado. Eu falei, putz, o professor vai me apertar lá na live, eu não vou saber responder as coisas, né? Mas, assim, uma satisfação grande aí estar falando com você, né? E assim, agradecer mesmo a oportunidade. Ô, Fernando, sempre que tem uma live, é porque eu tenho interesse. Então, assim, todo mundo fala isso, ele vai perguntar. Eu só pergunto aquilo se eu souber, porque eu quero aprender, tá certo? Então, a live, se as outras pessoas não aprenderam nada, eu sempre faço a live com a intenção. Grande parte das dúvidas são minhas, né? Então, acho que é importante essa troca, né? Essa possibilidade que a gente tem, né? Então, o professor Fernando, ele está em Maceió, então ele tem condições de operar em várias cidades do Nordeste, né? Então, quem tiver mais interesse no assunto, aí depois sigam o professor Fernando, é para só dar uma seguidinha, não é para ficar perseguindo demais, tá, pessoal? Se tiver dúvida, também mande para a gente, que a gente troca uma ideia aí sobre esse assunto. E, de novo, agradecer a todos pela participação. Lembre sempre, eu gosto sempre de dizer isso, pessoal, inspiração
transpiração para ter sucesso, para ser feliz. E não esqueçam, para ser feliz é um caminho, tá certo? É um caminho que a gente tem para seguir. Tá? A felicidade está no caminho, não é um fim. Isso é importante. Tem várias pessoas aqui que estão orgulhosas da sua presença aqui na live também. Certo? Obrigado, gente. Tchau, tchau para todos. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Um abraço a todos.